Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi e mais um vídeo do Hagapapo direcionado para os meus comentários para o futuro jogo Curseborn, que foi financiado no Kickstarter pela galera da Onyx Path e agora eles estão em desenvolvimento do jogo. Já foram entregues vários manuscritos para quem apoiou o projeto. Eu fiz parte desse movimento de apoio ao projeto, que eu fiquei bem interessado na proposta do jogo, mas mais principalmente também interessado na evolução do sistema que eles estão utilizando, que é o Story Path Ultra, que é meio que uma evolução do storytelling utilizado no Crônicas das Trevas, cujo sistema é uma evolução do Storyteller das edições passadas de Mundo das Trevas. Então, desde que eu comecei a pegar esses manuscritos, eu comecei a fazer a minha própria tradução para ter um conteúdo em português e trazer partes interessantes aqui para comentar com vocês. Se vocês quiserem conferir todos os outros vídeos que eu já fiz comentando sobre o Curseborn, vocês podem olhar aqui na descrição do vídeo o link da playlist de todos os vídeos. Recomendo vocês verem, porque eu já fiz assim, meio que um apanhado geral e já dei início aos comentários sobre a linhagem dos mortos. Sim, em Curseborn tem 5 linhagens de personagens jogáveis que vocês poderão escolher entre a linhagem dos mortos, a linhagem dos famintos, a linhagem dos primais, a linhagem dos rejeitados e a linhagem dos feiticeiros. A linhagem dos mortos, que é por onde eu estou passando, envolve criaturas que já morreram, mas o seu espírito continua habitando um cadáver, um corpo, seja ele qual for, seja o próprio ou um outro que foi possuído posteriormente. Então, recomendo vocês verem os vídeos anteriores, onde eu comento um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque eu já comecei a avançar nas famílias. As famílias, cada linhagem de ser sobrenatural de Curseborn tem um conjunto de famílias, e entre os mortos são ao todo 6 famílias. São as famílias das Fúrias, a família dos Mavens, a família dos Poltergeists, a família dos Sombras, a família dos Guardiões e a família dos Eds. No vídeo anterior a este que vocês estão assistindo, eu falei de 2 famílias, da família das Fúrias e dos Mavens. Então, se você quiser conferir, dá uma olhada. Hoje eu vou compartilhar com vocês os meus comentários sobre a família dos Poltergeists e a família dos Sombras. Então, vamos lá fazer os devidos comentários. Então tá aí meu arquivinho de tradução. Já recebi pedidos de compartilhamento desse arquivo. Eu devo dizer que não devo, que isso aqui é um uso pessoal de quem adquiriu o produto durante a campanha de financiamento, e não sou autorizado a compartilhar isso aqui. Então, desde já adianto que não poderei para quem quiser pegar, tá bom? É uma forma também de fazer com que haja um espaço no futuro desse jogo ser trazido para alguma editora daqui do Brasil. Então a gente não pode queimar a largada para essa possibilidade, tá bom? Então o que vocês podem contar pelo menos é com esses vídeos aqui, com eu comentando os trechos que eu achei mais interessante compartilhar com vocês. E vamos começar pela família dos Poltergeists. E sempre que eu fizer uma leitura aqui, que é do texto, eu vou falar abre aspas e fecha aspas. E aí o que vier depois do fecha aspas são os meus comentários. Abre aspas. Está tudo bem ficar assustado. O medo é um instinto de sobrevivência. Ele também mantém você fora de perigo e ostensivamente te mantém vivo. Não é de se espantar que muitas pessoas morrem de medo. Os corpos deles estão gritando com eles para cair fora, se salvar e fazer deles pequenos para que o perigo não os alcance. É uma lição que permanece com você. Fecha aspas. Bom, cabe eu dizer aqui que uma característica da maldição que recai sobre os mortos é eles buscarem avidamente por sentimentos, por sensações fortes que façam com que eles acalmem uma necessidade brutal e primal de saciar esses desejos. É uma coisa que consome eles até quase a loucura. Então eles procuram
essas sensações para saciar. E cada família tem uma sensação específica que eles buscam avidamente. E no caso dos poltergeists, é o medo. Então já fica aqui registrado qual é a sensação principal que os poltergeists buscam. E aí, continuando, abre aspas, o medo é natural, é uma reação normal e é tão fácil de evocar, fecha aspas. Então, já fica aqui claro que essa família não só busca, como provavelmente deve provocar o medo nas pessoas em que eles se voltarem e se focarem. Mas vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Abre aspas. Nós somos aqueles que fomentam o pânico. A nossa vontade é o terror, puxando você de um lugar despercebido. Quando você está sozinho em um espaço e você se sente como se alguém estivesse observando, somos nós. Você não apenas salta das sombras, você salta porque nós o fizemos saltar. Quando as luzes se vão e você fica totalmente sozinho, nós somos aqueles tocando o seu braço. Fecha aspas. Cara, mano do céu, imagina você sendo alvo de um poltergeist. Nossa senhora, eu acho que a minha alma desprendia do corpo completamente. Eu acho que eu também viraria um integrante da linhagem dos mortos. Porque, mano do céu, imagina algo que você não está enxergando, começa a te tocar, sei lá, mudar o ambiente que você está. Nossa senhora, isso é de arrepiar. E é isso que os próprios poltergeists estão aqui dizendo nesse parágrafo, que eles fazem e buscam com que isso aconteça com as pessoas em que eles colocam um alvo. Mas vamos continuar. Abre aspas. Isso não é apenas um susto. Claro, você pode conseguir um choque de medo a partir de um rápido salto ou uma cena sangrenta. Mas isso não satisfaz realmente a vontade. Ela quer o medo insidioso. Você quer ficar com uma pessoa, assobrando-a por tanto tempo que ela começa a questionar a realidade. Ela força você a brincar com a pessoa repetidas vezes até um de vocês se quebrar. Fecha aspas. Cara, aqui eu vejo uma coisa que precisa ser bem trabalhado numa mesa de jogo. Porque eu enxergo essa persistência de provocar o medo, de provocar o pânico, similar a uma tortura psicológica. E eu pessoalmente, se eu for narrar uma aventura em que tem um poltergeist, um personagem poltergeist, eu provavelmente vou pedir para que seja tratado com véu. Cenas que envolverem o saciamento dessa vontade através da provocação continuada do medo. Isso é algo sério. Tem gente que passou já por situações muito difíceis envolvendo esse tipo de coisa, então não é algo que eu recomendaria ativamente utilizado numa mesa de RPG, a não ser que todo mundo na mesa esteja consentido e confortável para lidar com isso. Então deixo aqui o meu comentário para quem for um dia jogar com um personagem como este dos poltergeists. Mas avançando, abre aspas. Todos sabem como é estar com medo. A nossa mera existência como mortos é aterrorizadora e o medo é um companheiro constante. Está tudo bem ficar um pouco com medo de si. Na realidade, eu encorajaria. Se você compreende o seu próprio medo, você consegue usá-lo para endurecer você. Fecha aspas. Aqui é interessante porque eles passam a ideia que o medo não é tão somente uma fraqueza, mas também uma fortaleza. A partir do momento que você consegue aceitá-lo e administrá-lo, você pode utilizá-lo como fator motivador para as suas ações. E isso os poltergeists também incentivam. Vamos ao próximo parágrafo. Abre aspas. Nós nos acomodamos em nossas assombrações. Geralmente é um lugar, mas às vezes é uma única pessoa. Nós gostamos de lugares que pessoas já temem em ir, construindo a sua crença ao assustar todos que entram. Logo, as pessoas ficam com receio de pisar lá.
Quando nós assombramos pessoas, a vontade nos deixa implacáveis. Todo momento é um pesadelo para as nossas vítimas. Fecha aspas. Aqui já está meio que deixando claro que a família dos poltergeists gostam de assombrar não só pessoas, mas lugares. Por exemplo, o clássico cemitério. Vocês já devem ter ouvido falar de cemitérios que são assombrados. Então, num jogo de RPG de Curseborn, vocês podem ter um poltergeist assombrando o cemitério do bairro. Olha só que interessante. Próximo parágrafo, abre aspas. O medo ensina uma lição. A lição não é específica como as sombras. O pavor e a paranoia mudam uma pessoa. Elas começam a evitar as coisas que evocam esses sentimentos. Se você joga certo, você consegue transformar até o objeto mais mundano em um sujeito de terror. Alguns de nós procuram por pessoas que podem estar em necessidade de tal lição. Talvez seja um viciado que está se ferindo ou um criminoso que está arriscando a família dele. É um consolo pequeno para as coisas que nós temos de fazer. Eu, pessoalmente, galera, não gostei desse trecho aqui de talvez seja um viciado que está se ferindo. Nunca se sabe o que levou a pessoa a procurar um produto químico que cause alguma entorpecência do corpo. A gente não está aqui para ficar julgando essas pessoas. Elas precisam de ajuda, mas eu não entendo que dar uma lição seja uma coisa adequada para ser um caso como esse. Então aqui deixa aqui minha avaliação negativa e faça a minha crítica a quem produziu esse conteúdo de Curseborn. Mas fica claro, pegando a ideia geral desse parágrafo, que os poltergeists podem utilizar o medo para dar algum tipo de lição em alguém que porventura eles entendem que mereça receber essa tal lição. E aí fica algo meio que subjetivo, né? Porque dependendo de como for a formação da pessoa, ou pelo melhor dizendo, do poltergeist, isso pode ficar uma linha que se distingue de pessoa para pessoa. Então isso é algo que também cabe uma conversa entre pessoa narradora e pessoas jogadoras para ficar algo bem alinhado e que não seja provocador de gatilhos em quem estiver jogando na mesa. Próximo parágrafo. Abre aspas. As políticas intrafamiliares são selvagens. Nós não temos um monte de regras quando se chega a lidar com os vivos. Você pode fazer o que você gosta com eles enquanto você não viola o território de outro poltergeist. Nós temos tantas regras sobre como você interage com a família. Você deve respeitar os seus anciões. Os anciões sendo qualquer um que tenha sido morto mais tempo do que você. Você deve pedir permissão para assombrar. Você deve pedir a um ancião para ajudar você a encontrar um corpo novo. A lista continua e às vezes as interações são selvagemente arcanas e você encontra-se rápido fora dos limites. Qualquer um mais antigo pode arbitrar entre dois outros, embora se você irritar alguém nos grupos mais antigos, eles podem apenas impor a justiça por conta própria. Fecha aspas. Olha só que interessante. Curseborn deixa claro que uma das questões que vão estar presentes no jogo é o conflito geracional entre os mais novos com os mais antigos. Só que fica claro aqui entre os poltergeists que eles não têm uma forte tendência de serem rebeldes, de não serem tão questionadores contra outras linhagens que o Conferi se colocam. Então, eis aqui um conflito que provavelmente um personagem poltergeist deverá enfrentar com frequência nas mesas de jogo. E aí cabe à pessoa narradora explorar da melhor maneira possível esses conflitos, porque pode dar aí umas cenas de jogo bem interessantes, em que um poltergeist novo tendo que lidar com algumas amarras conservadoras de poltergeists mais antigos. Interessante. Próximo parágrafo. Abre aspas. Os velórios grandes são assuntos jubilosos. Não pode ser tudo terror todo o tempo. Nós rimos e dançamos para aliviar o estresse. Nós também fazemos reuniões mais quietas. Os grupos de pares com frequência encontram-se semanalmente para fazer confessionários e falar sobre toda a nossa bagagem. Parece um pouco como um encontro AA.
onde todos contam a sua história e o resto empresta um ouvido consolador. Eu tento fazê-los quando eu posso, mesmo se eu não achar que eu preciso de ajuda. Fecha aspas. Olha só que interessante. Todos os integrantes da família da linhagem dos mortos têm os seus velórios para se encontrar e se socializar. E cada família, naturalmente, tem um tom diferente de conduzir esses velórios. E aqui, os poltergeists levam num tom de aliviar o estresse. Eles realmente vão para ter um momento de curtição, de relaxamento, considerando que eles estão o tempo todo buscando o medo e o pânico. Olha só que interessante. Para aliviar, eles vão para os velórios se divertir. Que interessante. Beleza. Então tá aí um apanhado geral do que são os poltergeists. Fica aqui observação para vocês darem uma conferida depois. Agora eu vou para a família dos sombras. O que diz aqui da família dos sombras? Abre aspas. Algo chocante. Alguns tomam a satisfação a partir do pesar. Eu sei, não é na realidade um choque. Ninguém culpa o fodido do músico que escreve uma canção triste sobre um término. Ninguém pensa que é errado rir quando alguém cai de bunda no chão. O sofrimento nos fortalece. Aceito isso. A queda dos outros nos faz sentirmos melhores. O sofrimento forma as memórias mais fortes e mais vitais. Fecha aspas. Olha só que interessante. Enquanto que a família dos poltergeists buscam o medo, os sombras vão buscar o pesar, o sofrimento. Caraca, é só sentimento forte que esse povo busca, viu? Enquanto que os Mavens buscam o sentimento da satisfação, do prazer, aqui essas duas famílias só vão pegar o que é mais pesado. Caramba! Mas vamos lá. Continuando aqui, abre aspas. E nós nos lembramos, todos morrem com algum arrependimento. Onde outros podem desejar alguma sensação de desfecho, nós sombras iríamos ao invés esperar esse sofrimento e trazer a ruína apenas para cantar canções sobre as nossas vítimas. Nós tomamos a satisfação no assédio daqueles culpados de pecados impunes, não importa quão grandes ou pequenos. Fecha aspas. Olha só que interessante. Um pouco similar com os poltergeists, os sombras também tentam levar algum tipo de justiça sobre aqueles que eles correm. Só que aqui está mais incisivo, mais objetivo da linha ideológica dos sombras. Mais uma vez, deixo aqui meu alerta para quem for jogar com essa linhagem e com a pessoa narradora que tiver uma pessoa jogando com esta linhagem. Conversem bem, conversem bastante antes, que fique claro quais são os limites e quais são os véus a serem colocados durante a narrativa, porque essa busca por levar justiça para alguém, provocando o pesar ou o sofrimento, pode, fora do jogo, provocar gatilho. Então tem que ter bastante calma e sempre estar conversando entre si para que isso não gere um desconforto em quem estiver jogando, beleza? Próximo parágrafo, abre aspas. Nós somos os presságios da má sorte. Nós somos a sombra que você não consegue suportar encarar, porque você vê os seus pecados olhando de volta para você a partir das trevas. Nós somos os mortos desolados e a ruína é a nossa proveniência. Fecha aspas. Então aqui, mais uma vez se confirmando que eles buscam levar o pesar e as consequências para quem cometeu algo problemático no passado, seja ele grande ou pequeno. E a ruína, como é dito, é a proveniência que eles gostam de agraciar ou, quem sabe, até venerar. Para quem não viu os vídeos anteriores, as proveniências são meio que entidades superiores espirituais que teriam sido elas a colocar as maldições entre os amaldiçoados. Os amaldiçoados são todos aqueles que são personagens jogáveis de Curseborn, que são integrantes das linhagens, das 5 linhagens que eu relatei para vocês.
E aí tem essa proveniência em que eles estão aqui, os sombras, dizendo que são mais tem mais afinidade com ela, que é a proveniência da ruína. Próximo parágrafo, abre aspas. Nós procuramos pelos culpados e espalhamos o sofrimento. A nossa vontade é a queda dos merecedores. A culpa pode quebrar uma pessoa ou mudá-la para melhor. Faça o culpado sentir essa culpa e tome seus prazeres a partir do pesar dele. Nós gostamos de prolongar as nossas vontades, criando dramas e tragédias de forma longa nas vidas das pessoas. Nós cultivamos algumas das piores pessoas para tomar a tarefa. Isso nos traz alguma paz para pensar que esses eventos são lições de aprendizado para as nossas vítimas. Mas, para a maioria, a satisfação de trazer para um idiota as sobremesas merecidas dele é mais importante do que qualquer lição de vida que ele possa escapar disso. Fecha aspas. Mais uma vez aqui, reforçando o desejo deles de levar o pesar, de levar o sofrimento para quem possa merecer este sentimento. E aí cabe a um julgamento individual do integrante da família das sombras definir quem é que merece ou não merece passar por isso. Mais uma vez, reforço aqui a necessidade de conversar com o grupo de jogo para que isso não se torne algo desconfortável na mesa. Entendo que esse é o sentimento buscado pela família, que os sombras são direcionados para esse caminho, mas precisa ser sempre bem acordado com o grupo de jogo para que não provoque desconforto. E aí, dependendo de qual for o nível de aceitação, a pessoa narradora e a pessoa jogadora pode explorar um pouco mais cenas que envolvam esse sentimento de levar a lição para quem mereça. Próximo parágrafo, abre aspas. Nós não matamos. Para a maioria, a morte acaba com a possibilidade da reflexão. Nós assombramos os vivos com um propósito. Também, se você os mata, então se vai toda a diversão. Fecha aspas. Então, o que eles buscam de fato, aqui no texto está dizendo que é levar essa justiça ou essa lição àqueles que merecem. Eles não desejam mais nada além disso. Contudo, a depender da insistência e persistência do sombra de levar alguém a essa lição, pode acabar fazendo essa pessoa psicologicamente se quebrar. E aí talvez seja até pior do que a morte. Então, mais uma vez, eis um caso aqui de se refletir antes de se jogar numa mesa de Curseborn. Próximo parágrafo. Abre aspas. A nossa família é mais desorganizada. Há os anciões no topo e o resto de nós que dá ouvidos às suas histórias de conquistas de longa data que escutamos milhares de vezes. Fecha aspas. Olha só que interessante. Enquanto que outras famílias têm algum nível de organização, aqui me pareceu que eles são, já assumidamente pelo texto, desorganizados, mas que gostam de ficar compartilhando histórias. Isso me lembra muito os Gangrel, que se não tem assim uma estrutura social organizacional tão estruturada como, por exemplo, os Tremé, antes da queda de Viena, mas que eles gostam de se reunir para contar histórias em torno de fogueiras, ou de encontros de gangrés anciões, ancilas e neófitos. Me lembrou muito os Gangrel aqui nesse caso, apesar de que eles têm comportamentos e sentimentos diferentes, mas a estrutura social lembrou muito o clã Gangrel de Vampiro à Máscara. Próximo parágrafo. Há somente uma regra. Apareça para o grupo como uma história, mas se você pensa que nada de regra significa vale tudo, é melhor você pensar novamente. Ah não, os anciões gostam de esmiuçar cada coisinha que você faz, criticar a sua metodologia, a frequência de suas indulgências e qualquer outra coisa que você consiga pensar. Enquanto não houver restrições em atividades como a possessão e a manipulação, todos têm fortes opiniões nos tópicos. As sombras menos escrupulosas com tudo para assumir a vida, enquanto aquelas mais conservadoras esperam que você a delineie pelo bem de todos em volta de você. Se você precisar de um corpo novo, é melhor você perguntar a um ancião direto qual é o método preferido deles, ou você pode conseguir uma reprimenda ou pior. Fecha aspas. Olha só que interessante. Enquanto que eles não têm
um grupo muito bem organizado, como as outras famílias têm, mas eles têm aqui expectativas conservadoras de um padrão de comportamento que não deva ser quebrado. E se que for quebrado, está bem escrito aqui, haverá reprimendas ou coisa pior. Eita, Lele, por mais que nos outros tenha uma estrutura muito bem estabelecida, mas acho que aqui tem a pouquíssima flexibilidade de linha comportamental. Ou vocês seguem o padrão comportamental da família, ou será chamada atenção com frequência. Interessante. Próximo parágrafo e último, abre aspas. Os nossos grupos incluem os dramáticos. Nós amamos arruinar os ultra ricos e corruptos, porque foda-se esses caras. Então contar histórias disso em nossos grandes velórios. Contas mesmo. Então conta as histórias disso em nossos grandes velórios. A demonstração de superioridade entre as sombras é lendária, cheia de narrações dramáticas, acordos de bastidores e nem um pouco de álcool. Fecha aspas. Então, tá aqui, eles têm uma preferência por alvos que possam merecer esse sofrimento, esse pesar, e já tá logo dito aqui, ricos e corruptos. Eu não me oponho muito a essa escolha, não. Principalmente os corruptos. Mano do céu, tem uma galera aí que merece aí umas reprimendas reais aqui na nossa política brasileira. Vídeo o inominável Família e todos os minions que gostam de seguir a loucura que aquele cara prega. Eu apoiaria aí um Sombra levar umas lições para essas figuras. Mas, enfim, tá aí. Matei mais aqui uma família. São duas famílias que eu considerei. Deixa eu trocar aqui a imagem novamente. Considerei duas famílias assim que merecem uma conversa prévia com as pessoas que vão jogar na mesa. Tanto o Poltergeist quanto os Sombras vão lidar com questões delicadas. Um que leva ao medo, ao pânico, assim, aos extremos, que pode levar de fato a um sofrimento muito grande, a uma dor muito grande, e os Sombras que buscam levar lições àqueles que possam merecer. Isso merece conversas, merece reflexão, e todo mundo estabelecer véus e limites até onde isso pode seguir na mesa de Curseborn. Beleza? Então, fica aí esses meus comentários. E o comunicado que para o próximo vídeo que eu vi aqui comentando sobre Curseborn será para fechar a linhagem dos mortos, falando das duas últimas famílias, a família dos Guardiões e a família dos Zerds. Então, obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui e até a próxima. Falou!